Já imaginou ter um professor particular de japonês de graça que vai explicar cada palavra e estrutura gramatical de uma sentença em detalhes e você pode perguntar qualquer coisa a qualquer momento? É isso que eu vou ensinar vocês a fazer hoje aqui através da inteligência artificial. Esse é para ser um vídeo tutorial curto, então me acompanha aqui até o final e vamos pro vídeo. Tradutor versus inteligência artificial. Tradutor é excelente quando você precisa de uma tradução rápida ou quando precisa entender como determinado kanji é pronunciado em alguma palavra, mas é péssimo para traduzir sentenças. Eu não digo isso porque ele traduz errado, a maioria das vezes a tradução até que faz sentido, mas é longe de ser o correto. Traduzir uma palavra do japonês para o nosso idioma nativo significa atribuir as nuances do nosso idioma a uma sentença que é fundamentalmente japonês. E por conta disso, a essência da frase acaba se perdendo. Quer ver um exemplo? Nós temos a palavra yatsutari. Jogando a palavra em um tradutor, logo a gente pode ver que o significado dela é explosão de raiva. O que não está errado, mas fundamentalmente não está certo. Se pararmos para analisar, yatsu significa 8. Atari significa acertar, atingir. O que atingir 8 tem a ver com explosão de raiva? Logicamente a gente consegue pressupor, mas se a gente for pela lógica do tradutor, olhar apenas para a tradução, a gente não consegue chegar nessa definição. Se não formos capazes de entender essas nuances, nunca vamos aprender japonês de fato. E tem duas maneiras de entender isso. A primeira é indo em um dicionário japonês e ler o significado, ou melhor ainda, pedir para a inteligência artificial para te ensinar. Quando eu pedi para a IA me explicar essa palavra, ela me respondeu que apesar de ya significa 8, essa palavra pode referenciar várias ou muitas pessoas, fazendo com que o significado mais literal da frase seja atingir várias pessoas. Que no japonês é como expressão que significa algo como descontar a raiva em quem estiver na frente. Então, algo que faz sentido. Claro, é uma palavra que a dedução é muito simples, já que temos expressões bem semelhantes aqui no português, como 880, por exemplo. Mas isso prova que não basta termos a tradução de determinado termo. É mais interessante ter esse termo aplicado em um determinado contexto e que, se mesmo pelo contexto não seja capaz de ser compreendido, você procurar entender pela IA. Quando usar cada um, não me entenda mal, não tô falando para você não usar traduções, parar de usar traduções. Eu mesmo uso o dicionário traduzido para inglês na maior parte das vezes, não tem problema nenhum nisso, é até mais rápido. Acontece que existem sentenças que não fazem sentido no nosso idioma nativo e que, a não ser que sejam explicadas, você não será capaz de entender com o tradutor. E eu estou falando de frases, de sentenças, não apenas palavras. Você pode entender todas as palavras e até mesmo a estrutura de determinada sentença e não tem ideia do que ela quer dizer. Isso já aconteceu com você? Comigo acontece direto, várias e várias vezes. Isso acontece não só porque a maneira de se expressar no japonês é completamente contrária ao nosso idioma, mas também se expressam de maneira diferente. Então tem muitas minúcias e expressões que só os nativos vão entender. E é nesses casos que, ao invés de quebrar cabeça, eu jogo não a palavra, mas a sentença inteira na inteligência artificial e peço para ela me explicar o ponto. Eu primeiro tento quebrar a sentença, eu leio a sentença com calma, releio se eu não entendi. Se eu não entendi, eu jogo na inteligência artificial para também eu não ficar mal acostumado, né? Eu conseguir ter essa compreensão do idioma por conta própria. Mas eu faço isso especialmente quando eu tô lendo algum tipo de material, como mangás. Mangás é mais fácil, né? Então geralmente eu não preciso. É mais light novels mesmo. Light novels, livros no geral. Não tanto com animes, mas funciona muito bem. É muito mais difícil esquecer uma frase que eu aprendi através de IA. Apesar de tomar um pouco mais de tempo, vale muito mais a pena. A maior diferença é que o tradutor ele pode distorcer a tradução e você nunca vai saber que ele distorceu. Porém, a IA vai analisar e quebrar as sentenças. Então você pode encontrar as divergências e estudá-las. Como usar a IA. A partir daqui, você tem duas opções. Ou você vai utilizar a IA do Google, o Gemini, ou você irá utilizar o ChatGPT. Se você quiser a minha opinião, na minha experiência para esse tipo de coisa, o ChatGPT é absoluto. Ele é bem melhor. Ele não só desconstrói as frases perfeitamente, parecendo ter uma compreensão melhor do que o Gemini das sentenças, mas ele também mantém a fidelidade do primeiro comando por mais tempo. Várias vezes, usando o Gemini, ele quebra e começa a responder em japonês, ou começa a gerar imagens do nada, perde a linha de base da conversa. Você pode dizer para ele reler os comandos, mas é chato, você tem que ficar fazendo isso toda hora. Com o ChatGPT isso acontece com bem menos frequência, mas também vai muito de gosto pessoal. O prompt que eu vou deixar aqui você pode usar para ambos. Tendo isso em mente, eu vou mostrar agora para vocês como vocês podem utilizar esses prompts na prática, onde os prompts eu vou deixar na descrição e também aqui na tela para você conseguir visualizar junto comigo. Agora, mais do que falar apenas, eu preciso mostrar para vocês na prática. Então, eu vou mostrar aqui para vocês na tela. Aqui é o ChatGPT. Eu vou mostrar para vocês esse exemplo aqui no ChatGPT. E
Para ter como exemplo, a gente precisa primeiro desse prompt. Então, a gente vai criar um chat novo. E a primeira coisa que vocês vão colocar é o prompt, esse prompt aqui que eu disponibilizei para vocês na descrição. Eu quero que você se passe por um professor de japonês experiente, no qual sua função será desconstruir sentenças e palavras em japonês, explicando o significado de cada kanji da palavra, da estrutura da sentença. As palavras e sentenças que te serão fornecidas serão em japonês, mas você irá fazer a explicação em português. Se você entendeu, responda com entendido e logo irei te fornecer uma palavra ou sentença. Então vocês vão pegar essa frase, vocês vão enviá-la, tá? E ele vai te responder com entendido. Se ele não te responder com entendido, você manda novamente, tá? Essa mesma frase. Agora a gente precisa, ele vai manter isso no decorrer do chat. Agora a gente precisa de uma frase, tá? Com uma frase como exemplo aqui para a gente pegar. Eu já tenho aqui um livro aberto, né, o Kirawareru Iyuki. Esse livro aqui, deixa eu fechar essa imagem do livro aqui, vamos pegar uma frase dele. Tem várias frases legais. Eu tô aqui bem no começo do livro. Essa daqui é mais explicação. Vamos pegar essa daqui que tem algumas... tem uma estrutura aqui bem fácil de entender. Então a gente vai pegar aqui do começo até o fim da sentença. A gente vai copiar e a gente vai trazer essa sentença aqui, uma sentença mais simples, e apertar Enter aqui no ChatGPT. E aqui, ele vai começando a explicar, né? Explicar a sentença. Aqui não só ele te dá a tradução literal da frase completa, como ele também vai quebrando as palavras, né? Palavra por palavra, explicando aqui também as partículas, as estruturas, aratamete, ele explica que aratamete, apesar de estar escrito com hiragana, ele tem esse kanji aqui, ele geralmente é escrito com esse kanji, né, aratamete, shitsumon shimasu, né, que significa pergunta, ele explica tanto que o shitsumon é uma palavra, o shimasu, ele está ligado a essa estrutura, né, e explica aqui também que o shimasu é uma forma educada de falar o fazer, né, que é suru, shimasu. Explica essa estrutura, e se você não entender ainda assim, você pode perguntar para ele cada ponto aqui. Então, se caiu que ele explica a palavra tal, dokomademo, até onde for, até o fim, né? Então o dokomademo ele explica aqui qual a nuance dessa estrutura, dokomademo, né? Aqui no Yomitan, você vê que faz sentido, né? É bem utilizado, inclusive, essa estrutura. Que talvez se você jogasse no tradutor, você fosse até entender, mas não o como, porque ele explica tanto a estrutura, quanto as palavras da estrutura. Então, o doko, onde, made, né? E o mo, mesmo, onde, até mesmo, né? Então até o fim, aqui a nuance. Shimpuro, aqui é katakana, toyo no ka. Toyo no ka também é algo muito utilizado aqui, toyo no ga. O fato de que, né, enfim... Você vê que, de forma bem detalhada, ele vai te explicando o contexto da frase, e mesmo que aqui esteja errado, se a gente pegar essa sentença aqui, o jovem, né? Jovem, então, vou perguntar novamente, o mundo é simples até o fim, essa é a sua opinião pessoal, certo, professor? Mesmo que essa tradução esteja incorreta, imprecisa, você consegue, ele vai quebrar aqui para você, e você consegue entender melhor o formato, o que ele quis dizer. Então, mesmo que aqui esteja errado, você consegue criar sua própria tradução aqui, tá? Entender a frase, a sentença, né, as nuances da sentença aqui. Então, às vezes eu nem leio, eu nem gosto de ler muito essa tradução aqui, tá? Porque às vezes ela vem um pouco enviesada, ele dá algumas correções assim, no que ele entendeu, e não no que é a sentença. Então, eu prefiro aqui, eu já venho direto na análise detalhada da estrutura, e eu vou aqui indo nas palavras onde eu não entendi. Então, por exemplo, dokomademo, não entendi dokomademo, venho aqui. Tá, entendi, agora entendi, tá? Agora eu sei essa sentença. É algo assim. Agora vamos pegar uma frase aqui, por exemplo. Um godirão. Se eu pegar essa frase aqui e eu jogar, ele vai destrinchar essa palavra para mim. Ele entendeu que o go é um prefixo honorífico. Então, ele está atribuído a uma palavra, ele pode ser atribuído a várias palavras, tá? Quando a gente quer usar como keigo. Sem o go seria jiron, é uma palavra normal, jiron, tá? Aí ele explica aqui a palavra, tanto um kanji quanto o outro kanji. O ji, ele vem aqui de manter, ter, o motsu,
E o ROM, ele vem discussão. Discussão aqui, argumento. Então, ele aqui a nuance e o uso, ele também vai explicando e dá aqui o exemplo. Então é bem bacana, tá? E essas sentenças aqui, essas explicações aqui, você pode até jogar no Anki se alguma te interessou aqui. Você destrincha, aí depois no Anki você joga a explicação. Caso seja da estrutura ou seja da palavra, é algo que vai te ajudar muito no seu aprendizado. E eu tenho certeza que seguindo esse passo a passo, praticando pelo menos 10 minutos todos os dias para fazer isso com algumas frases, isso irá drasticamente aumentar a sua compreensão, tá? Então faça isso, leia um pouquinho, pelo menos um pouquinho algum mangá, alguma light novel todos os dias, pegue algumas sentenças que você quer quebrar, né? Pelo menos, sei lá, fala assim, eu vou estudar, eu vou quebrar 10 sentenças. Hoje em dia eu tô quebrando bem mais que isso. Isso vai te fazer aumentar exponencialmente a compreensão. Espero que faça um bom proveito disso. Lembrando que os prompts estarão na descrição. E no mais é isso, espero que você tenha gostado. Se gostou mesmo, aproveita, já deixa uma curtida que não leva nenhum segundo, deixa um comentário sobre o que achou do vídeo ou uma sugestão para os próximos. Se inscreva no canal se quiser acompanhar os próximos vídeos. Clube de membros, caso você queira dar uma moral pro canal, entrar no grupo aqui do canal para conversar comigo ali através do grupo, tá na descrição ou no topo dos comentários. E até a próxima.